Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alessandro Barcelos e o técnico Roger Machado se manifestaram após o empate contra o Fortaleza. E aqui eu quero fazer um resumo das declarações no vestiário, para como sempre te deixar bem informado. Começa com o presidente, que na sua manifestação não foi aberto a perguntas, foi só um pronunciamento do presidente. Ele convoca o torcedor para o jogo contra o Palmeiras, quarta-feira, no estádio Beira-Rio, 7h30 da noite. Essa partida, é óbvio, tem que estar lotado, o Inter está na parte de cima da tabela. Mas logo depois disse, olha, a arbitragem é um tema cansativo, mas é importante registrar. Teve um pênalti claríssimo em cima do Rogel, que o jogador do Fortaleza já tinha amarelo, e se o lance fosse considerado pela arbitragem um lance de falta grave, uma falta que seria com temerária, e até foi, né? O cara levou um chute na cabeça, era pênalti com expulsão do jogador do Fortaleza, o que traria o Inter um gol de vantagem com um jogador a mais. E ele disse, olha, para não dizer que o Inter só falou do lance que lhe prejudicou, ele também confirma, assim como o Roger já tinha feito minutos antes no vestiário, mas primeiro aqui eu quero relatar o que disse o presidente, que o lance que o Inter foi favorecido também é duvidoso. Ele disse, olha, o Vitinho poderia ter sido interpretado um segundo cartão amarelo para ele. Tem um lance na lateral que o Vitinho vai lá e acerta o cara, era lance para cartão amarelo, na visão do próprio Roger, do próprio presidente, dava para interpretar e a arbitragem nada fez. Agora, a cobrança do Inter na CBF é se o árbitro que apitou essa partida do jogo lá no Ceará vai ter o mesmo tratamento que o Marcelo de Lima Henrique. Se o Inter, que foi na CBF buscar explicações, ouviu da comissão de arbitragem, dos novos comandantes, que o tratamento vai ser igual em todas as rodadas. Quem errar vai ser afastado, vai ser lapidado, vai ser treinado. E ele disse, bom, se esse é o critério, não pode ser apenas num erro contra ou a favor do Internacional. Tem que manter o mesmo critério. Esse árbitro não deu um pênalti, que poderia incluir ter uma expulsão, e também, para não dizer que falou só de um lance que ele beneficia, o que poderia prejudicar, que era do Vitinho, também tem um erro. O presidente lamenta que o VAR não foi sequer chamado para olhar, e é um ponto que ele está pedindo para a CBF ajustar. E disse que nesta segunda tem reunião de avaliação rotineira na CBF, que é dos representantes da entidade com os 20 clubes da Série A, e é óbvio, o clube vai estar-se presente, normalmente quem participa vai se fazer presente, normalmente quem participa é o José Olau Bisol, é uma reunião online com todos os clubes, e lá ele quer tratar sobre esse tema para melhorar. Então o Inter está cobrando da CBF, olha, afastou o Marcelo de Lima Henrique, afasta esse árbitro daqui também, porque esse era o critério que vocês estavam dizendo, e para não dizer que foi só o lance do Inter, os dois foram colocados na mesa. Aliás, o Roger, para a gente já mudar, confirmou, ele disse, olha, teve uma penalidade clara não marcada, mas teve também um segundo cartão amarelo, que aí ocasionaria o vermelho, para o Vitinho. Ele disse, então ficou uma coisa para cada lado. Sobre o jogo, o Roger disse, é um ponto importante fora de casa, e ele vai tratar assim, o objetivo é esse. O Inter jogou com um time alternativo fora de casa e conseguiu levar pontos. Este era o pensamento. Não preservou. Ele colocou os jogadores que poderiam ser titulares neste momento. O Roger chegou a explicar dizendo, cara, eu não gosto de falar preservação porque os caras que ficaram em Porto Alegre trabalharam muito forte na parte física. Os jogadores que ficaram em Porto Alegre precisavam fazer um trabalho de força. Alguns deles, sei lá, o Alan Patrick, que sequer embarcou, que sequer viajou, eles precisavam, Bernabé, precisavam fazer um trabalho de força física. E se jogassem, além de poder estourar, poderiam perder massa para os próximos jogos. E ele disse, eu não gosto de usar este termo específico, preservar, porque parece que o cara ficou em Porto Alegre sem fazer nada. Não, ele fez um trabalho físico de qualidade para melhorar a parte física. Primeiro descansar o músculo, isso é verdade, mas também melhorar a parte física dos jogadores. Explicou que o Inter está tentando evitar riscos, mas que não tem uma máquina que diz, olha, no próximo pique ou em tantos piques esse cara vai estourar. O que tem são parâmetros, exames, exame de sangue, exame daquela gotinha, a creatina quinase, que é uma enzima que, pela quantidade de enzima, tu vê o quanto que o teu músculo está fadigado. E no nível da fadiga muscular, tu consegue imaginar se está perto ou não de lesionar, a maior probabilidade. Mas alguns riscos estão sendo corridos. E ele disse, olha, correr um risco com Carboneiro e numa dessas
pode custar caro esse risco que correram com o Carboneiro. Garantiu que o ponto foi comemorado, foi conquistado, porque ele disse para os jogadores: o Inter tem que estar na parada para o Mundial, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A partir daí, depois do Mundial, vai tentar o sprint para ganhá-lo. Relembrou aquela velha máxima que foi só adaptada. O Guardiola fala em 8 partidas, o Roger fala em 10. Ele diz: nas 10 primeiras partidas de um campeonato de pontos corridos, tu perde ele, nas 10 últimas, tu ganha ele. Se tu estiver até as 10 últimas com chance, tu pode dar o sprint para vencer. Caso contrário, tu pode perder se começar mal, e o Inter está começando bem na sua visão. Um repórter até perguntou para ele sobre o Luiz Otávio ter na entrada e, por exemplo, o Ricardo Matias sequer ter concentrado. Ele garantiu que não teve nenhum processo com o Ricardo Matias ou alguma coisa especial, indicou que não teria um problema dele nem concentrar, foi escolha de jogo mesmo, ele tinha o Borré, tinha o Ener Valencia, tá tudo certo. Mas que, por exemplo, o Luiz Otávio, que ele chama de Pastor, entrou bem no meio campo porque ele estava jogando no Sub-20. Jogou contra o Cuiabá nessa semana passada no Sub-20. E aí alertou: olha, esses jogadores, tipo ele, o próprio Ricardo Matias, o Bernardo Jacob, menino das categorias de base que estão treinando com o principal, eles sobem e descem um tempo inteiro e descem para jogar, para quando estiverem à disposição, a partir dali, poder dar conta do recado. Tabata entrou muito bem de novo, elogiado especificamente, disse: é um jogador diferente do que o Inter tem, é um meia-ponta, é um cara que faz o Aguirre, por exemplo, tabelar mais. O Carboneiro é mais meia-atacante, ele é mais agudo. O Tabata tabela, isso ajuda o jogo do Carboneiro. E ele elogiou muito o Tabata, que voltou bem, voltou da sua recuperação. No papo com os jogadores, disse: olha, eu tinha que oportunizar, além do rodízio de jogadores por questões físicas, ele quer dar chance para todo mundo, mostrar se pode ou não ser titular. Isso faz bem pro grupo. Até pro cara que, o cara não jogou bem, ele nem tem muito o que falar. Essa é a explicação. O Inter tá voltando de voo fretado e desembarcou nesta segunda-feira, às 6 da manhã, por volta das 6 da manhã, em Porto Alegre, pelo plano de voo colorado. E o Roger disse: olha, os voos fretados que a direção está conseguindo dão uma chance de ouro para que os jogadores cheguem em casa, possam dormir, descansar e vão acordar lá perto do meio-dia, depois da viagem. Alguns conseguem dormir no voo, outros não, e aí acordam com o beijo da filha, a esposa chamando para almoçar. Eles podem desfrutar isso, e essa situação, segundo o Roger, é extremamente importante. Descansa o músculo pela cabeça. Foi a frase que ele deu. Isso faz toda a diferença. Ele acredita demais nesta situação, nesse poder que tem os jogadores sendo recuperados pelos seus familiares ou estarem perto dos seus familiares, e por isso os voos fretados são tão importantes para a diretoria colorada. Mais ou menos o resumo que o Roger falou, que também disse que vai forçar para o Vitor Gabriel estar à disposição quanto antes. Acha que não contra o Palmeiras, mas em breve ele vai estar. Acho que pro Grenal já vai estar à disposição. Não sei se para titular, aí é uma outra história. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.